Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar um dos grandes poetas franceses, Arthur Rimbaud. É provável que eu tenha outro livro dele aqui, que eu não estou lembrado onde está. Como também, quando eu falei de Fernando Pessoa, depois eu encontrei outro livro, então é sempre assim. E depois eu quero mostrar mais para frente esses outros livros. Por isso que eu falo, eu vou mostrando aos poucos a minha estante. E muitas vezes tem coisas que você não encontra no momento e encontra depois. Então, quando eu mostro um autor, não significa que eu esgotei os livros. Vou tentar mostrar todos que eu tenho, mas tem hora que some, né? E você encontra depois. Arthur Rimbaud, mostrar a foto dele. Poeta genial. Representando o simbolismo francês, muito jovem, ele compõe a sua obra, depois ele para e morre também cedo. Ele nasce em 20 de outubro de 1854 em Charleville, nas Ardenas francesas, e morre em 10 de dezembro de 1891. Dele, então, eu tenho a obra completa, nesta edição aqui, bilíngue, traduzida pelo Ivo Barroso, tem prefácio também, organização. É uma edição comemorativa do sesquicentenário da Top Books. Essa edição maravilhosa aqui, ela tem toda a obra, né? Claro, é completa, mas ela, com essa questão aí de trazer esses prefácios, de trazer comentários sobre os poemas, ela é bem enriquecedora, né? Uma edição assim primorosa para quem ama Arthur Rimbaud. Ela é de 1995. Eu pensei que era mais recente. Eu tenho um filme sobre Arthur Rimbaud. Eu tenho, inclusive, vários filmes. Eu quero mostrar depois também minhas coleções de DVDs. Inclusive, vários filmes sobre escritores. Quero mostrar aos poucos também. Calma, né? Vamos lá, que eu vou mostrando tudo que eu tenho aí de livros, filmes para vocês. E tenho esta biografia do Rimbaud, escrita por Jean-Baptiste Baronian, da LPM Pocket, Biografias. Esta edição aqui, muito boa também, tem a tradução da Joana Canedo e é de 2011. Aqui nós temos a trágica vida do Rimbaud. Quando ele escreve a sua irmã Isabelle, A vida é uma miséria sem fim, por que existimos? Ele tinha 35 anos e apenas mais alguns meses de vida. Tinha 37 anos e apenas mais alguns meses de vida. Mas que importância tem isso para alguém que viveu muitas vidas em uma só? 37 anos vivendo muitas vidas, uma vida de aluno precoce, de adolescente rebelde, uma vida efêmera de poeta genial, de amante de Paul Verlaine, tiveram uma relação conturbada, o filme mostra isso, essa paixão entre os dois. Uma vida efêmera de poeta genial, uma vida de grande viajante, de negociante na Abissínia, uma vida de estropiado, de aleijado, uma perna dele é amputada, errando pelos desertos da África Oriental. Uma vida de tragédia grega, de verbo e de silêncio. Tudo isso nós encontramos em Arthur Rimbaud. Vida e obra se confundem para formar a incrível saga de Arthur Rimbaud na Terra. Esta que é uma das maiores aventuras poéticas de todos os tempos. É reconstituída nesta brilhante biografia, pequenininha, mas riquíssima. Traz a vida trágica de Arthur Rimbaud. Amo esse poeta. Uma frase dele aqui. Eu inventei todas as festas, todos os triunfos, todos os dramas. Tentei inventar novas flores, novos astros, uma nova linguagem. Acreditei que tinha poderes sobrenaturais, que nada. Devo enterrar minha imaginação e minhas lembranças. Uma bela glória de artista e de criador arrebatado. O Arthur Rimbaud, ele é criado aí, aqui tem, comentando, né, no meio do interior francês, lá no Charleville. E quando ele vai para Paris, totalmente rebelde, ele choca a sociedade francesa,
e o Paul Verlaine, que conhecia vários outros poetas famosos, vai apresentá-lo lá na sociedade, né? Ele esnoba de todo mundo. Ele é um poeta rebelde. Depois eles começam essa relação terrível que o Paul Verlaine é casado, tem um filho, os dois fogem para Londres, tem tiros, tem processos, uma vida assim, um amor terrível, né, entre os dois. E depois, mais para frente, o Arthur Rimbaud compõe os seus poemas assim num jorro. A musa visita ele muito cedo, depois dizem, né, foi embora. Daí ele vai para a África, vai negociar armas, tráfico de armas. É uma vida assim louca, né? Ele viveu muitas vidas em uma só, como diz o texto. Quero ler a orelha desse livro, eu acho muito interessante. Ela é do José Mário Pereira, comentando a obra e comentando a poesia de Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud é um mistério humano e um enigma literário ainda não inteiramente decifrado, muito embora a indústria Rimbaud continue em grande atividade. Situar sua figura e sua obra no contexto da literatura francesa moderna tem sido a profissão da vida inteira de estudiosos de alta envergadura. Do mesmo modo, Rimbaud, encarnação da poesia e do próprio patos do homem moderno, propõe um desafio permanente a todos aqueles que tentaram vertê-lo para outras línguas. Então nós temos aqui esse sofrimento, né? A vida dele já é uma poesia, esse patos, esse sofrimento que faz parte da sua poética. Essa obra estranha e fundamental, que desde sua publicação fermenta a imaginação e a criatividade de outros poetas como Paul Claudel, Paul Valéry, Holden, compositores como Benjamin Britten, que musicou Les Illuminations, e mesmo cantores populares como Léo Ferré, por exemplo, que canta La Maline, ainda não ganhou entre nós uma edição integral, muito embora poemas esparsos já se encontrem em português. Isso aqui ele escreve em 94, né? O livro sai em 95. Já tem a edição integral das suas poesias. Um estudo a ser feito é o da recepção de Rimbaud no Brasil e de sua influência em nossa poesia. De princípio, no entanto, percebe-se que Verlaine e Baudelaire tiveram melhor sorte que ele aqui no nosso país. Eis aí uma questão sobre a qual a crítica brasileira não disse nada hoje, até hoje, né? Até 1994, quando José Mário Pereira compõe esse texto, né? Aqui já muda um pouco, nós temos a obra. A anemia nacional em relação a Rimbaud começou a findar quando, em 1973, o mineiro Ivo Barroso, poeta de fina sensibilidade, tradutor de raça e responsável pela execução de tarefas de extrema singularidade, entregou ao público a sua versão de Une saison en enfer, uma estadia no inferno, que é um dos poemas mais famosos do Rimbaud. Saudada pelo mestre Alceu Amoroso Lima como marco na história da tradução no Brasil. A certa altura de sua apresentação, escreve: a tradução do poema por Ivo Barroso foi feita ao mesmo tempo com maior respeito pelo pensamento do autor, na fidelidade aos mais sutis reflexos de sua expressão verbal e com a constante preocupação de uma correspondência integral na linguagem vernácula mais apurada. Dentro do mesmo espírito que sempre orientou seu sacerdócio como tradutor, Ivo Barroso, nesta poesia completa, foram anos, trabalhou, né, nessa dedicação, anos de dedicação absoluta, de obsessão integral, melhor dizendo, garimpando o mundo afora, livros, variantes, curiosidades sobre o poeta, que na expressão de George Steiner, deixou sua impressão digital na linguagem, no nome e no temperamento do poeta moderno, como Cézanne o fez com as maçãs, o pintor Cézanne com suas famosas naturezas mortas de maçãs. Referindo-se a Arthur Rimbaud, René Char identificou em sua obra uma qualidade fundamental, a invulnerabilidade. Para o poeta e ensaísta mexicano Otávio Paz, a revolução perpetrada por este drop-out da burguesia provinciana francesa é a de que seus poemas são crítica de experiência poética, crítica da linguagem, do significado, crítica do poema mesmo.
Toda a poesia de Rimbaud, devido à habilidade e ao talento de Ivo Barroso, está aqui neste livro, sem dúvida ponto alto em nossa prática de tradução. E é mais um tento marcado por ele, em seu projeto de pôr em português a obra completa do adolescente de Charleville, que espantou Paris com sua insolência e genialidade. Viveu com Verlaine peripécias várias que quase o mataram, e depois abandonou tudo por uma vida de aventura nos confins da África. Morto aos 37 anos, em 1891, o ano em que veio à luz o quinteto Opus 115 de Brahms, em que Valéry publicou seu Narcisse Parle, foi adotado seguidamente por católicos intelectuais de variadas facções e mesmo pelo surrealismo. Nem o cinema ficou indiferente a ele. Em 1971, Terence Stamp, que antes protagonizara Teorema de Pasolini, interpretou Rimbaud no filme Une saison en enfer, de Nello Risi. Não conheço esse filme. Já se falou da influência de Dante em sua obra, já se escreveu sobre a maneira como a leitura de Poe foi decisiva para a construção de Le Bateau Ivre, o barco ébrio na elegante e precisa transposição de Ivo, e mesmo da presença de temas oriundos da transição ocultista em sua obra. Agora mesmo Wallace Follier, seu tradutor em inglês, acaba de publicar um livro curiosíssimo, no qual identifica na personalidade nas letras de Jim Morrison, o ousado vocalista do The Doors, a presença de Rimbaud. Quem ler o Rimbaud de Ivo não vai ter dúvidas. O poeta que um dia decretou a necessidade de se reinventar o amor, encontrou 140 anos depois de morto o seu outro eu. É assim que os leitores ganham agora esta tradução exemplar, onde todos os ritmos, trocadilhos, assonâncias, elipses e demais singularidades da poesia de Rimbaud foram respeitadas. Voltaire, numa passagem das cartas inglesas, comentando uma tradução sua de Pope, confessa não se sentir atraído pela tradução fiel, palavra a palavra. Essa observação precursora das ideias de Pound, e a que nossos concretistas referem-se como transcriação, não é receita cara a Ivo Barroso. Sua fidelidade ao texto levou Antônio Hawais, o tradutor do Ulisses de Joyce, a falar em reencarnação. O testemunho geral de quem acompanhou o lento nascimento de Rimbaud em português depõe que o tradutor destes anos todos, em meio a compromissos e conferências, não parou de trabalhar, sempre em busca do vocabulário ou do verso preciso, e é sabido também que não foram poucas as vezes em que acordou aos saltos, porque havia encontrado em sonho a solução que em vigília lhe tinha sido ingrata. A Top Books e este seu envaidecido editor, José Mário Pereira, sentem-se honrados em entregar ao público leitor uma tradução dessa envergadura, sinônimo de profissionalismo, sensibilidade, poética e rara disciplina intelectual. Aqui nessa foto, Rimbaud tem 17 anos, está falando aqui, né? Quais são as obras, então, que temos aqui? As poesias, Les Poésies, todas as poesias dele, novos versos e canções, os Stupra, Les Stupra, Álbuns Utique, Álbuns Útico, Piecet, os Esparsos, Bribes, os Fragmentos e Poema Attribué, poema atribuído a ele. Então tá tudo aqui de Rimbaud. Se você quiser saborear essa riqueza, essa beleza que é Rimbaud, está aqui. Vou ler dois poemas. Primeiro, Os Corvos, que é um poema muito interessante aí desse grande poeta. Os Corvos. Senhor, quando há frio no prado, quando nos vilarejos pobres dos ângelos calam-se os dobres, sobre este mundo desolado fazei cair dos céus ciosos os caros corvos deliciosos. Hordas hostis de uivos sicários invadem vosso ninho os frios ventos, e vós beirando os rios e as velhas vias dos calvários, por sobre fossas, sobre clivos, disseminai-vos, convergi-vos. Aos bandos nos campos de França em que os heróis jazem sepultos, quem vir no inverno os vossos vultos ao passar, repasse na lembrança, sê, pois, o arauto do dever, ó fúnebre ave de se ver. Santos do céu de altos carvalhos, mastro perdido em noites negras, deixai em maio as toutinegras aos que estão presos nos atalhos, sob o relvado em fosso escuro, pela derrota sem futuro.
Aí nós temos então a edição em francês, né, o poema original, e a tradução do Ivo Barroso, respeitando essas assonâncias, e é muito legal. E o poema mais conhecido dele, Le Bateau Ivre, o barco ébrio. Poema famoso, né, muito assim, estudado. É esse poema que traz, né, para nós toda a beleza do Arthur Rimbaud. Então nós temos um comentário imenso aqui, né, sobre esse poema. Cada poema tem um comentário, né? Esse aqui, por exemplo, comecemos aqui pelo título, né? Antes de mais nada, procuramos evitar a fácil aliteração barco bêbado, que não existe em francês. Preferimos o adjetivo ébrio, calcado na mesma raiz latina e fisionomicamente parecido com ivre, por acharmos pessoalmente que este pressupõe de imediato o sentido de ebriez espiritual, só secundariamente proposto por bêbado. Quando, em fins de setembro de 1871, Rimbaud segue para Paris a convite de Verlaine, a quem não conhecia, leva consigo embaixo do braço este poema, com que pretende fazer sua entrée na capital. Eis o que fiz para lhes apresentar a chegada, teria dito a Delahaye. Rimbaud, que jamais vira o mar, serve-se de impressões extraídas de leituras para compor este hino à adolescência, este grito de terra à vista, saudando a descoberta de uma nova poesia. Seja onde tenha buscado inspiração, o fato é que isso não impediu Rimbaud de escrever uma obra que possui um timbre único, ao mesmo tempo pelo valor do símbolo e pela beleza e novidade das imagens e ritmos. Então tem todo aqui, né, vários comentários desse poema maravilhoso. O barco ébrio. Como descesse ao léu nos rios impassíveis, não me sentia mais atado aos sirgadores. Tomaram-nos por alvos os índios irascíveis, depois de atá-los nus em postes multicores. Estava indiferente às minhas equipagens, fossem trigo, flamengo ou algodão inglês. Quando morreu com a gente a grita dos selvagens pelos rios segui, liberto dessa vez. No iroso marulhar dessa maré revolta, eu que mais lerdo fui que o cérebro de infantes. Corri agora e nem penínsulas à solta, sofreram convulsões que fossem mais triunfantes. A borrasca abençoou minhas manhãs marítimas, como uma rolha andei das vagas nos lençóis, que dizem transportar eternamente as vítimas 10 noites sem lembrar o olho mau dos faróis. Mais doce que ao menino os frutos não maduros, a água verde entranhou-se em meu madeiro e então, de azuis manchas de vinho e vômitos escuros, lavou-me, dispersando a fateixa e o timão. Eis que a partir daí eu me banhei no poema do mar, que latescente e infuso de astros traga o verde-azul, por onde a aparição extrema e lívida um cadáver pensativo vaga. Onde, tingindo em cheio a colcha azulecida, sob as rutilações do dia em estertor, maior que a inspiração, mais forte que a bebida, fermenta esse amargoso enrubescer do amor. Sei de céus a estourar de relâmpagos, trombas, ressacas e marés, eu sei do entardecer. Da aurora a crepitar como um bando de pombas, eu vi alguma vez o que o homem pensou ver. Eu vi o sol baixar sujo de horrores místicos para se iluminar de coagulações cianas, e como um velho ator de dramas inartísticos, as ondas a rolar com as trêmulas persianas. Sonhei com a noite verde em neves infinitas, beijo a subir do mar aos olhos com langores, toda a circulação das seivas inauditas e a explosão áurea azul dos fósforos cantores. Segui meses a fio iguais a vacarias histéricas, a vaga a avançar nos rochedos, sem cogitar que os pés piedosos das Marias pudessem forcejar a false aos mares tredos. Bati e ficais sabendo em flóridas perdidas, ante os olhos em flor de feras disfarçadas de homens. Eu vi abrir-se o arco-íris como bridas refreando no horizonte as gláucicas manadas. E vi-o fermentar de enormes charcos, ansas onde apodrece nos juncais um leviatã, e catadupas d'água em meio das bonanças,
longes cataratando em golfos de Titã. Geleiras, sóis de prata, os brásios céus, abrolhos onde em cálices fatais fervilham de esqueletos. Serpentes colossais devoradas de piolhos a tombar dos cipós com seus perfumes pretos. Bem quisera mostrar às crianças as douradas da onda azul, peixes de ouro, esses peixes cantantes. A espuma em flor berçou-me à saída de enseadas, e inefável vento alçou-me por instantes. Mártir que se cansou das zonas perigosas, aos soluços do mar embalou-se os parelhos. Viu erguer para mim negra flor de ventosas, e ali fiquei qual fosse uma mulher de joelhos. Quase ilha a sacudir das bordas as arruaças, e o excremento a tombar dos pássaros burlões. Vogava a ver passar entre as cordagens laças, afogados dormindo a descer aos recuões. Ora eu, barco perdido, entre as comas das ansas, jogado por tufões no éter de aves ausente, sem ter o monitor ou o veleiro das ansas que pescasse a carcaça ébria de água à corrente. Livre a fumar, surgindo entre as brumas violetas, eu que rasguei os rúbios céus qual muro hostil, que ostentasse iguaria invulgar aos bons poetas, os líquenes do sol e as excreções do anil. Que ia de lúnulas elétricas manchado, prancha doida a arrastar hipocampos cervis, quando o verão baixava a golpes de cajado o céu ultramarino em árdegos funis. Que tremia de ouvir a distâncias incríveis o cio dos berremotes e os maustrons suspeitos. Eterno tecelão de azuis inamovíveis da Europa eu desejava os velhos parapeitos. Vislumbrei siderais arquipélagos, ilhas de delirantes céus se abrindo ao vogador. Nessas noites sem fundo é que dormes e brilhas, ó milhão de aves de ouro, ó futuro vigor. Certo, chorei demais, as albas são cruciantes. Amargo é todo o sol e atroz é todo o luar. Agre amor embebeu-me em torpores ebriantes, que minha quilha estale e que eu jaza no mar. Se há na Europa uma água que eu aspire à mansa, fria e escura poça, ao crepúsculo em desmaio, a que um menino chega e tristemente lança um barco frágil como a borboleta em maio. Não posso mais, banhado em teu langor, ó vagas, a esteira perseguir dos barcos de algodões, nem fender a altivez das flâmulas pressagas, nem vogar sob a vista horrível dos pontões. Esse barco ébrio, navegando pelo mundo, pelos mares, é a própria imagem do poeta, navegando pela adolescência, chegando aí na idade da juventude, inebriado de amor, de poesia, de vida. Maravilhoso, Arthur Rimbaud, poesia completa. Um abraço, até mais.